Deus. Continue em pé, vamos louvar, adorar o nosso Senhor Jesus, declarar que o nosso Senhor é o nosso maior amor, pois o seu amor nos atrai. Aleluia. Vamos louvar? Vamos na palma, bem feliz, bem alegre. Me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei, Jesus, Jesus, o teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei, Jesus, és o meu maior amor. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O
uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Ele é o nosso maior amor, meu irmão. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Obrigado pela tua presença aqui nesse local hoje, Senhor Jesus, entre nós. Salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Poder sentar, amados irmãos, glória a Deus. Se você quer ouvir-me, certamente vai gostar. Você já pode conseguir em Cristo se libertar. Vou contar-lhe agora, meu Jesus me perdoou. Meu Jesus me perdoou. Sim, Jesus me perdoou.
Jesus me perdoou, meu Jesus me perdoou, sim, Jesus me perdoou. Vou contar-lhe agora, meu Jesus me perdoou, sou feliz porque me perdoou. O mundo está perdido, já me perdoou. E quem está escuridão, já me perdoou. Oh, deixa Cristo encher de paz seu triste coração. Oh, conta-lhe agora, meu Jesus me perdoou, meu Jesus me perdoou, sim, Jesus me perdoou. Vou contar-lhe agora, meu Jesus me perdoou. Sou feliz porque me perdoou. Sou feliz porque me perdoou. Saúdes, amados irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia a todos. Que Deus esteja derramando sobre vocês as bênçãos que vocês têm buscado. E certamente Ele está aqui nesse lugar. Sua graça, Sua misericórdia está sobre nossas vidas. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor esteja falando conosco. Se você pudesse colocar de pé. Posteriormente vamos ler o texto base. Senhor nosso Pai, nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor, na eternidade, que pudemos, Senhor, estar nos levantando, Pai, do nosso leito, Pai, e nos colocando na Tua presença, Senhor. Pedimos, meu Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos renove nessa manhã, Senhor. Todos aqueles que ouvirem essa mensagem, Senhor, que possam, Senhor, meu Pai, tirar algum proveito, Pai, e que Teu Santo Espírito venha trazer, Pai, aquilo que cada um necessita, Senhor, meu Pai. Abençoa, Pai, o povo que está aqui essa manhã, Senhor, e aquele que ouve essa mensagem. Eu peço isso, nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 30. Do verso 34 ao 38, texto que vai falar sobre o incenso sagrado. A palavra do Senhor diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano, essas especiarias aromáticas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para o cheirar, será extirpado do seu povo. Amém? Podemos nos assentar, amados irmãos. Ontem, na reunião dos jovens, falamos a respeito de discernimento, falamos a respeito de examinar, como diz lá em Coríntios, naquele texto da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, algo que nós precisamos fazer todos os dias, examinar como nós estamos, e assim então percebermos que nós precisamos mais do Espírito Santo para poder então discernir os tempos que nós estamos vivendo e poder provar os Espíritos, como diz lá em 1 João capítulo 4, verso 1, 2 e 3. O apóstolo João nos
orienta a provar os espíritos para discernir se eles são de Deus ou se eles são do anticristo. E essa questão toda de nós termos esse discernimento se faz ainda mais presente quando nós lemos o texto de Timóteo, capítulo 4, onde vai falar que o apóstolo Paulo fala que nos últimos tempos viriam falsos profetas com falsas doutrinas e acumulariam ali doutores, tendo eles como chão nos seus ouvidos, para ouvir aquilo que era agradável. E nós vemos cada dia mais surgir novas teologias com conotações ideológicas, as quais nós temos que ter bastante discernimento para que nós não venhamos ser enredados por essas doutrinas de demônios. E para que nós não venhamos ser enredados por essas doutrinas, por essas falsas doutrinas, a palavra nos orienta, o Senhor Jesus Cristo mesmo fala, que nós devemos atentar para as Escrituras, porque elas testificam dele. E lá também em Atos, capítulo 17, vai falar sobre aqueles que eram de Bereia, que aqueles que ouviam a palavra, mas examinavam para ver se aquilo procedia. E assim nós devemos fazer. E algo que me chama a atenção na questão de examinar a palavra de Deus, meus amados irmãos, como essa palavra, nós muitas vezes não temos dado o devido valor a ela, mas ela é muito rica, porque todos os detalhes que existem na palavra de Deus nos trazem ensinamentos, trazem revelações. Meus amados, até os números que constam aqui têm um simbolismo. As cores que falam, as ervas, as plantas, as madeiras utilizadas, principalmente nesse texto aqui, que fala a respeito do tabernáculo, a partir do capítulo 26, Deus vai dando orientação da construção do tabernáculo para Moisés, então ali vão ter muitos simbolismos, coisas riquíssimas, que se nós formos atentar, nós vamos ficar maravilhados de ver a grandeza de Deus, esse Deus que é um verdadeiro relojoeiro, um verdadeiro artífice, um tapeceiro que presta atenção nos mínimos detalhes, meu irmão, da criação. É maravilhoso nós vermos isso. Porque a Bíblia, meus queridos, ela é cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse, ela aponta para o Senhor Jesus, para a salvação que só é dada em Cristo Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a revelação é essa, Cristo Jesus, o Salvador. E a Bíblia, ela traz do Antigo Testamento para o Novo Testamento uma revelação progressiva de quem é Deus. Se nós olharmos, principalmente em alguns textos bem iniciais aqui da Palavra de Deus, eles não tinham muito ainda discernimento de quem era Deus. Mas quando chega em Cristo Jesus, a revelação está completa. Então a revelação, ela é progressiva. E o Antigo Testamento, como disse, ele traz alguns detalhes, traz tipologias, traz figuras que são representativas de coisas que são celestiais, de ensinamentos que são eternos. E lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1 e Colossenses capítulo 2, versículo 17, você não precisa estar abrindo, mas fala que tudo isso que estava nesses rituais do Antigo Testamento são sombra, são figuras daquilo que estava por ser revelado. E mesmo assim, ainda na revelação do Senhor Jesus Cristo, ainda tem muitas coisas que ainda, como o apóstolo Paulo fala, que tem coisas que os olhos dos homens não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu o entendimento ainda do homem, aquilo que já está preparado para nós. São riquezas tremendas, meus amados irmãos. Portanto, nós devemos, como ontem nós estávamos na célula, o Lércio falou, nos esforçar, porque aqueles que se esforçam se apoderam desse reino. Se nos esforçamos para tantas coisas nessa vida, para adquirir tantas coisas que são passageiras, mas algo que é eterno, muitas vezes nós não fazemos o devido esforço. E precisamos, então, pedir nessa manhã e todos os dias da nossa vida que o Espírito Santo nos conduza a essa condição de termos esse ânimo de buscarmos o Senhor incessantemente, de estarmos na Sua presença, porque os dias são maus, a nossa carne milita contra o nosso espírito, como diz na palavra, e nós precisamos lutar para que nós venhamos permanecer em Cristo. Precisamos permanecer no nosso Senhor Jesus. O nosso Deus, então, como eu falei, é um Deus de detalhes. Cada ponto da Bíblia vai trazer essa revelação. O livro do Êxodo traz, então, os detalhes.
traz esses detalhes, e esses detalhes que eu quero hoje, nessa manhã, falar para você a respeito desse incenso, né? Como eu falei para você, as cores, as medidas, os tecidos, as madeiras, tudo tinha um porquê. E esse exemplo aqui dessa receita desse incenso. Deus traz uma receita de como Ele queria que fizesse esse incenso. E que te trouxesse um perfumista para fazer, então, esse incenso. Esse incenso tinha uma receita, tinha uma medida, as medidas tinham que ser iguais, porcionadas. Para que esse incenso? Para adorar ao Senhor, para engrandecer o seu santo e bendito nome, né? Deus traz nesse capítulo 30 a orientação de como construir o altar do incenso. Esse tabernáculo, meus irmãos, era uma cabana, né? Que ela era totalmente sob medida. Ela era montada a cada acampamento que o povo estava peregrinando no deserto. Então eles armavam aquele tabernáculo e ali se fazia a presença do Senhor, o Shekinah do Senhor. E tinha um dia, meus amados, chamado dia do Yom Kippur, que era uma festa da expiação, no qual o sacerdote tinha que colocar ali uma vestimenta toda especial, com pedras preciosas, tinha que passar por rituais de lavagem, para que então purificasse e pudesse então entrar além do véu do tabernáculo, onde ficava o lugar santíssimo, e ali oferecer holocausto a Deus pelos pecados do povo, a expiação. E hoje, meus amados irmãos, nós lendo Hebreus, nós vemos que o véu foi rasgado e nós temos esse acesso. O Jesus já preparou todas as coisas, nós podemos entrar nesse lugar santíssimo e ali então confessarmos os nossos pecados e o Senhor nosso Deus fazer a limpeza do nosso ser. Porque quando João Batista viu Jesus, ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tira o pecado da nossa vida. Quando nós entramos no santíssimo lugar, no Santo dos Santos, pelo nome do Senhor Jesus, Ele nos purifica. E isso é maravilhoso, porque já não mais precisamos de rituais para estar na presença de Deus. Podemos entrar de forma espontânea através do nome do nosso Senhor Jesus. Então, o sacerdote preparava-se para entrar nesse lugar, colocava sangue nos artelhos e nas pontas das orelhas, colocava então-se uma corda no seu tornozelo para ele poder entrar nesse lugar, e ali colocava-se uma fumaça, que é a fumaça desse incenso, para cobrir o local, para que Deus não visse ele ali, porque se o visse, ele era consumido, porque nenhum homem podia ver a Deus. E colocava-se essa cordinha no tornozelo do sacerdote, porque se porventura ele morresse naquele lugar, eles puxavam ele, porque ninguém poderia entrar naquele local, porque era lugar santo. Aleluia! Nosso Deus é santo. E Ele nos dá a condição de sermos santos, porque Ele fala: sede santo como eu sou santo. Há possibilidades, irmãos, de nós andarmos na santidade do Senhor. Então esse incenso enchia aquele lugar e a presença do Senhor se fazia naquele local. Era um ritual com requinte de perfeição, com cenários, com vestimentas, com asseio, sob pena de que, se não fosse cumprido nenhum daqueles rituais, era pena de morte. Então algo presente nesse ritual era esse incenso aromático que nós lemos aqui. Algo que estava presente. E esse incenso oferecido nesse altar simbolizava as orações do Messias, do sacerdote, do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que está à destra de Deus Pai, como diz na palavra, e intercede por nós, intercede pela igreja, intercede por cada um de vocês que estão aqui e aqueles que estão nos ouvindo. É Jesus Cristo que intercede por nós, e esse aroma, esse incenso também simboliza a oração da igreja, a oração dos santos. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Meus amados irmãos, as nossas orações, o nosso clamor, o nosso louvor, a nossa comunhão sobe como um perfume diante de Deus, meus queridos. Por isso é maravilhoso e muito importante nós estarmos
incessantemente, todos os dias, levando a Deus as nossas orações, levando a Deus o nosso louvor. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 diz assim: logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e o quê? Taças de ouro, cheias do quê? De incenso, que são o quê? As orações dos santos. As suas orações, meus amados irmãos, não são guardadas em qualquer lugar. As suas orações são guardadas em taças de ouro. Algo precioso, algo puro, algo santo. As suas orações são separadas para Ele. Isso é motivo de nós glorificarmos a Deus e de nós exaltarmos o seu santo nome, porque as nossas orações não são em vão, meus irmãos. E isso é tremendo. Apocalipse capítulo 8, verso 3 e 4. A palavra do Senhor diz assim: veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o quê? Um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito o quê? Incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. Aleluia. Nós não vemos, meus amados irmãos, mas quando nós oramos, começa a subir um aroma, um perfume, uma fumaça diante de Deus e sobre as suas narinas de forma agradável, e esse Deus que é todo poderoso, que não há nada impossível para Ele, traz então as respostas das orações à sua igreja e às nossas vidas, meus queridos. E isso é motivo de nós valorizarmos a oração, é motivo de nós valorizarmos a presença de Deus em nossas vidas. Sabe quando você está lá, pensando que ninguém está ouvindo? Os anjos estão atentos. Às vezes você está lá no Interbairros orando. E não está subindo aquele cheiro de CC, está subindo o quê? O aroma, o perfume de Deus, as narinas de Deus, porque você está orando. Desculpe se eu falei uma palavrinha engraçadinha. Salmista Davi, no Salmo 141, vamos abrir em Salmo 141. Salmo 141, versículo 2, o salmista Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, pecador como todos nós aqui que somos também, mas que tinha um coração que se colocava diante de Deus, ele diz assim: suba o quê? A minha oração perante a tua face como um incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Era o desejo que Davi tinha, e é o desejo que nós devemos ter, meus queridos. Porque o incenso, meus queridos, fala da oração. O incenso não somente fala da oração, mas o incenso fala da comunhão. O incenso não somente fala da oração e da comunhão, mas fala da adoração. Porque todas essas coisas estão em iguais medidas: oração, comunhão e adoração. E todas elas temperadas com sal, como diz na palavra também. Na medida certa, sem mais, sem menos. E esse incenso, meus queridos, era composto de 3 ervas aromáticas e temperado com sal: estoraque, onixa e gábano. E como eu já disse nesse nosso início da manhã, que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Existe uma mensagem, existe uma revelação por trás dessa questão de por que são essas 3 essências aromáticas. Estoraque, onixa, gábano. Já ouviu falar disso? Não é o novo perfume de algum lugar aí. Não vou fazer propaganda aqui, né? É um perfume muito mais rico, muito mais precioso que isso. E nessas 3 especiarias, eu quero trazer nessa manhã os 3 aspectos da oração, da comunhão e da adoração. Nessas 3 ervas aromáticas, nós vamos perceber 3 aspectos
de como Deus quer ser adorado, de como Deus quer que você se achegue diante dEle, de como Deus quer que você viva. Porque a vida de um cristão deve ser uma vida de adoração. Quer eu esteja triste, quer eu esteja alegre, a minha vida deve ser uma vida de adoração. Fácil? Não. Mas pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus e pela ação do Espírito Santo, é possível. Estoraque, nataf, em hebraico, significa pingo, gotícula, planta aromática que estava no Oriente. Produzia uma resina maravilhosa que liberava um perfume suave. Essa planta só liberava a sua essência, as suas gotículas, em dias de vento. Ventava, essa planta se movimentava e produzia essas gotículas. Que coisa mais delicada, que coisa mais tremenda. E essas gotículas trazem um ensino muito simbólico para a nossa vida de oração, de comunhão e de adoração, oração, adoração e comunhão. Mostra que na espontaneidade dos ventos que vêm sobre nossas vidas, temos que verter essas gotículas perfumadas de forma espontânea diante do nosso Deus. As nossas orações, a nossa adoração, a nossa comunhão deve ser espontânea. Assim como a estoraque. Na suave brisa, devemos exalar a Deus o nosso louvor. Nas ventanias, muito mais ainda. Então eu quero dizer nessa manhã que perceba, porque Deus, Ele vê o nosso coração. O homem vê o exterior, mas Deus vê o nosso coração. Como temos chegado nesse local de oração? Como temos prostrado os nossos joelhos diante de Deus? De forma espontânea? Desejosos pela sua presença? Ou somente para cumprir um ritual? Ou somente para que os homens vejam? Não, meus amados irmãos. Chegue diante do autor da tua vida. Até ontem eu estava escutando uma música bem antiga. O autor da minha fé. Ele é o autor da tua fé. Ele é o autor da sua vida. Chegue diante dele e derrame essas gotículas de louvor a ele. São gotículas diante de um Deus tão grande, de um Deus tão maravilhoso, de um Deus tão tremendo, que diz no Salmo que formou você, viu você como uma massa informe ainda no ventre da sua mãe, e ali ele te formou. Que Deus maravilhoso. Que Pai de amor. Sabe, irmãos, eu fico pensando, Deus, por que tu me aceitas? Porque sou mau. Esse é o amor de Deus. Um amor incondicional. Eu quero dizer para você essa manhã, tenha essa certeza. Todos os dias da sua vida, Jesus, Ele te ama. Daniel, capítulo 6, versículo 10, onde Daniel foi ali, então, saiu aquele editorial, aquele dito, né, no diário oficial do local lá. Não podia mais orar. Daniel foi e de forma espontânea abriu suas janelas e orou, virado para Jerusalém. 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia Daniel orava. De forma espontânea, como a estoraque. Onisha
segunda erva aromática. Não era nenhuma erva, essa aqui já não era uma erva. Onixa, estoraque era uma erva, onixa não é uma erva. Onixa era algo encontrado num molusco, é uma concha, era um marisco. Era retirado do opérculo, de uma parte córnea dessa concha, essa onixa. E era então raspado e queimado para que então pudesse produzir um aroma precioso e duradouro e intenso. Só que essa onixa, para obtê-la, era necessário ir às profundezas do mar, algo difícil para a época, que onde não existiam os recursos que nós temos hoje, de mergulho. Era necessário ir no local profundo, para então obter essa onixa. E eu quero trazer aqui também diante de vocês algo que nós temos que ter na nossa oração, na nossa comunhão e na nossa adoração. É além da espontaneidade, é algo que está na questão do trabalho de buscar a onixa, é a profundidade. Nada mais profundo do que as orações do nosso Senhor Jesus contidas na Bíblia no jardim do Getsemane. Que profundidade que o Senhor Jesus ali derramou diante do Pai. E ali ele derramou gotas de sangue, devido à pressão que estava sobre a vida dele naquele momento. Talvez como a onixa, sendo moído, sendo raspado, sendo queimado, para que então produzisse como uma forma profunda, uma adoração digna do nosso Deus. Então eu digo para você essa manhã, chegue a Deus com toda a espontaneidade, como se realmente você cresce e você crê, e eu também creio, que Ele é nosso Pai. E seja profundo diante dEle. Abra tudo que você tem aqui dentro de você. Não deixe nenhuma reserva. Abra os quartos escondidos, as caixinhas e coloque diante dEle, porque diante dEle nada está encoberto, nada está escondido, meus queridos. Exponha diante dEle. Mesmo que você possa, às vezes, dizer dele, Deus, eu sei que aquele que se aproxima de Ti precisa crer, mas, Senhor, eu não consigo crer. Coloca isso diante dEle. Ele vai te ouvir. E como aquele pai um dia disse para o Senhor Jesus, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ele vai te ajudar. Por causa da tua espontaneidade, por causa da tua profundidade. Vocês que cantam e tocam aqui na frente, muito necessário, espontaneidade, profundidade. Vocês não estão aqui cantando para homens, vocês estão aqui cantando para um Deus Todo-Poderoso. E Ele está com seus ouvidos atentos. Não é a qualidade do instrumento, se a guitarra é Gibson, se o baixo é Fender, se os pratos são Gildan, sei lá como é que pronuncia, né? Me lembro, na minha época, tinha uns pratos muito caros. Se o saxofone é Selmer, se o seu teclado é Holland, se o microfone é Shure, o que Ele está interessado é no teu coração, meus queridos. Aleluia! E por isso nessa manhã eu digo para você, e agora diante de tudo isso que eu estou falando para você nos demais cultos, coloque-se diante dEle com força, com vontade, com ânimo, porque Ele ouve a tua oração. Aleluia! Então, uma adoração e oração profunda e comunhão é algo que Deus quer que seja então de forma profunda e que seja de forma espontânea. Adorar então como a onixa, mesmo diante de situações que nós estamos sendo moídos, amados irmãos, moídos e colocados no fogo, assim como o apóstolo Paulo e Silas estavam ali após terem levado
varadas, estavam ali moídos, cheios de vergões, provavelmente seminus, com os pés atados, mas eles louvavam a Deus, cantavam louvores a Deus de forma espontânea e de forma profunda, sem menos esperar. Houve então um terremoto e todos eles ficaram livres. Aleluia! Meus amados, isso é motivo de nós estarmos em júbilo, porque mesmo diante das tribulações, nosso Deus cuida de nós, mesmo diante de situações em que nós pensamos as piores coisas, porque muitas vezes a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma anda de uma forma ansiosa, e quando vêm as notícias até nós, nós já pensamos o pior, e às vezes esse pior, Deus reverte então tudo isso em bênção sobre as nossas vidas, quando nós cremos, quando nós nos derramamos diante dele com sinceridade, com espontaneidade, com profundidade. Deus vai trazer, meu querido, o livramento na hora certa. Por mais que você olhe e veja que ache que está tudo perdido. Última erva aromática, essa sim é uma erva, né? Uma erva ou uma resina, era o gábano. Ele era retirado de troncos, galhos e raízes de uma planta, mas para conseguir obter essa resina era necessário esmigalhar, cortar, também moer esses galhos, esses troncos, ralar eles, para que então viesse obter essa resina preciosa, essa resina riquíssima. E essa resina, meus queridos amados irmãos, ela vai falar sobre quebrantamento, porque esses galhos tinham que ser quebrados, tinham que ser podados. E esse quebrantamento eu vejo em Ana, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, onde ali ela estava com a madre cerrada, não podia ter filhos. Penina então atormentava ela diariamente e ela estava atribulada, ela estava sobrecarregada, ela então se quebranta diante do Senhor, no templo do Senhor, e chora diante de Deus, e Deus então traz a resposta. Por isso eu digo, meus queridos, precisamos então ter essa espontaneidade, precisamos então ter, amados irmãos, essa questão da profundidade, e essa questão também do quebrantamento em nossas orações, em nosso louvor, em nossa adoração, em todos os pontos, quando nós nos colocamos diante de Deus. Não estamos aqui apenas para cumprir um ritual, não estamos aqui apenas para cumprir uma religiosidade, não estamos aqui porque não temos outra coisa melhor para fazer, mas estamos sim aqui para adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que não há impossíveis para Ele. Ele até fala: meus queridos, por acaso há algo difícil para mim? Não há nada difícil, não há nada impossível para o nosso Deus. Aleluia. Então, meus queridos, eu quero pular para um versículo 36 e 37 e depois eu vou retornar ainda para fazer o fecho final dessa pregação. Versículo 36 de Êxodo, capítulo 30. Versículo 36 diz assim: uma parte desses 3 produtos você vai reduzir a pó e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei. Isso me remete a Romanos capítulo 12, versículo 1, onde diz que o nosso culto, a nossa adoração a Deus deve ser um sacrifício. Nós temos que nos colocar diante de Deus realmente como um sacrifício, rendidos a Ele. Renda-se a Ele essa manhã. Vamos ler Romanos capítulo 12, porque o texto vai falar muito melhor do que eu falei aqui.
Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o quê? Os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresente-se a Deus, mesmo que você esteja moído, mesmo que você esteja esmiuçado, apresente-se a Ele. Ele vai trazer a resposta, vai trazer o refrigério. Versículo 37 de Êxodo 30. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós, santo será para o Senhor. Algo que eu digo para vocês, meus amados. Às vezes nós falamos assim, esse culto não me agradou. Esse culto eu não gostei muito. Meus queridos, o culto não é para você. O culto não é para nós. Os louvores que aqui são entoados não são para o nosso deleite. Apesar que nós às vezes nos deleitamos também, né? Isso é porque é impossível muitas vezes, né? Mas não é para nós, é para Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, quer comais ou quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, quando você começar a receber os aplausos, quando você começar a receber os agradecimentos, redunde tudo a Ele, porque é por Ele e para Ele que tudo é feito. Para encerrar, meus irmãos, a nossa adoração, a nossa oração, a nossa comunhão é o Senhor, e assim deve ser de forma estoraquiana, ou seja, de forma espontânea, de forma onishiana, ou seja, de forma profunda, de forma gabaniana, ou seja, do gábano, de forma quebrantada. Seja espontâneo, seja livre diante dele, seja profundo, seja quebrantado. E quantas vezes, meus queridos, nós oramos, nós adoramos, nós proferimos palavras, usamos até o nosso evangeliquez, não é mesmo? Porque muitas vezes um evangélico falando, só um outro evangélico consegue compreendê-lo, né? E nós oramos, mas oramos de uma forma mecânica, de uma forma engessada, e não é isso que Deus quer, meus queridos. Ele quer a tua espontaneidade, Ele quer a tua profundidade, Ele quer o teu quebrantamento. Ele quer que você derrame-se diante dEle com todo o teu coração. Não queira intelectualizar a sua oração, a sua adoração, o seu louvor. Você já percebeu? Eu já percebi isso e peço que Deus tenha misericórdia. Mas muitas vezes a gente vai orar e parece que a gente não está orando para Deus, a gente está orando para as pessoas que estão ao nosso redor para que elas ouçam. Já percebeu isso? Mas a gente ora assim, né, de uma forma que parece que para que ela veja que eu estou. Não sei, é uma coisa estranha. Mas nós estamos orando para Deus. Você está louvando a Deus. Sabe, mesmo que você tenha aquela voz de taquara rachada, Deus tem um equalizador muito melhor que essa mesa aqui, e Ele arruma a sua voz. Aleluia. Esperança, meus queridos. Então eu digo para você nessa manhã, encerrando essa mensagem, primeiro que você tenha toda a certeza no teu coração que Jesus te ama. Então, através dessa notícia que deve estar ecoando, gritando sempre na tua mente e no teu coração, que Jesus te ama, que você é sim especial, que você é sim importante. Por mais que as pessoas não digam isso, por mais que as pessoas te menosprezem, torçam o nariz para você, você é especial. Então, por você ser esse ser tão especial, você também exala um perfume especial, que é o perfume da profundidade, que é o perfume do quebrantamento e da espontaneidade diante de Deus. Pense sempre nisso, quando você abrir a tua boca diante de Deus. Deus está te ouvindo. E é essa mensagem que eu quero trazer para vocês essa manhã. E que essa certeza esteja no coração de vocês, quando vocês estiverem diante de uma ventania, quando vocês estiverem sendo ralados e moídos e jogados no fogo,
E quando vocês estiverem sendo podados, triturados, que você tempere tudo isso com sal, numa medida por igual, e exale o perfume de adoração e louvor ao teu Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Deus os abençoe, amados irmãos, em nome de Jesus. Amém.